esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Alguém hoje precisou o anjo chamar 2 vezes para levantar? Eu sim. Ontem fui quase 2 horas da manhã, né? Depois do jantar lá, quem estava no jantar. Enfim, o anjo teve trabalho hoje, né? Muito bem. A liturgia da palavra continua o mesmo tema de 2 domingos atrás, né? Nós estamos no Evangelho capítulo 6 de São João, é o capítulo maior do Evangelho de São João, que nós já sabemos que está falando do pão da vida, né? O pão da Eucaristia, o próprio Jesus, o seu corpo e o seu sangue. A primeira leitura nos mostra o profeta Elias, também vai falar de um pão. Então nós sabemos que o Antigo Testamento é a prefiguração do Novo. Então Jesus que cumpre o que o Antigo Testamento veio prenunciar. Então Elias é um sinal de Jesus e o que acontece hoje é um sinal da Eucaristia. Então qual é o contexto? O profeta Elias, depois de ter vencido os profetas de Baal, ou seja, os falsos profetas, passou a fio da espada os 450 profetas de Baal. Só que a mulher do rei, Jezabel, a sanguinária, né, ficou mais brava ainda com Elias depois disso, né? Ele disse: você fez isso com meus profetas, você vai se ver comigo agora, também vou fazer com você, né? Ameaça o profeta e aí ele foge, né? Então ele foge, vai andar deserto adentro, como nós ouvimos na leitura, indo para o monte. Está indo para o monte, Monte Horebe, o monte onde Deus já tinha aparecido a Moisés. Porque Deus manda o profeta ir para lá. Só que no caminho ele começa a desanimar, né? No meio do deserto, começa a desanimar.
esse é o caminho, o deserto é o caminho da nossa vida. Muitas vezes, mesmo Deus já tendo manifestado na nossa vida a sua força, a sua graça, enfim, todo o seu poder, como foi com Elias, às vezes também a gente desanima. A gente desanima por uma coisa ou outra que acontece, a gente se esquece da graça de Deus e deixa os problemas falarem mais alto. É o que está acontecendo com Elias. E ele senta lá debaixo da sombra e diz para Deus: pode me deixar morrer agora, pode me levar, minha vida não tem mais sentido, né? Eu venci os profetas e ainda estou sendo perseguido e tudo mais, e acaba adormecendo lá, pedindo a morte. Aí vem o anjo, né? O anjo do Senhor toca no ombro dele: acorda, meu filho, levanta e come. E tinha lá, apareceu, porque só tinha Elias lá, um pão assadinho, quentinho na hora, né? Um pão quentinho. E uma moringa de água fresquinha para ele beber, né? Levanta e come. Ele levantou, comeu e virou para o outro lado e dormiu de novo, né? Em vez de continuar o caminho, não. Continuou igual hoje, né? A gente acordou, virou para o lado por causa do frio, mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho. Aí o anjo veio de novo, né? Levanta e come, porque o caminho é longo. O caminho é longo. Ainda há uma grande quantidade, né, de caminho a percorrer. Ou seja, ainda que nós já andemos na fé por um tempo, ainda há muito por a gente caminhar, né? Na fé, a gente nunca, neste mundo, a gente nunca vai chegar ao fim, a não ser quando o dia que a gente morrer, né? Mas enquanto vida, a gente vai estar sempre caminhando. O caminho, ele é longo. Nós precisamos continuar a subida. Nós subimos para o céu. O profeta estava subindo para o monte. O monte, na Bíblia, significa o lugar do encontro com Deus. Então também é assim a nossa vida. Nós caminhamos para o encontro com Deus. No caminho podemos desanimar por N situações. Mas o Senhor nos sustenta, como fez com o profeta, dando comida, né, e água, ou seja, aquilo que é essencial. E aí diz aí, né, a leitura que ele comeu, depois a segunda vez, né, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Então este pão que ele comeu, deu força, com a força deste pão, conseguiu chegar até o fim. Aí nós vamos para o Evangelho. Jesus diz: o pão que eu vos dou, que eu vos darei, é a minha carne. Então qual é o pão agora que nos alimenta, que nos dá força para ir até o fim, até ao encontro com Deus? É o próprio Jesus, é a Eucaristia. Então lá com o profeta Elias, Deus já estava preparando o povo para entender que daria um pão, não material, como Jesus já repreendeu, nós ouvimos no domingo passado, né? Não, esse pão aí que vocês têm que ficar preocupados. É o pão que eu vos dá, o pão que permanece para a vida eterna. E quem dele comer, de Jesus hoje, não morrerá. Viverá eternamente. E é a minha carne que vos dei. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. É o que acontece na missa. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então está aqui. Então o que vai nos alimentar, ou seja, o que vai nos dar força para conseguir ir até o fim aquilo que Deus espera de nós? O próprio Deus. A Eucaristia, este é o pão verdadeiro, que nós devemos continuamente buscar nos alimentar. Então todos os dias Deus está nos acordando: levanta, come e anda. Se a gente não comer, se a gente não se alimentar de Jesus, da sua palavra, da Eucaristia, se nós não tivermos uma intimidade com Deus, se nós não buscarmos crescer
na intimidade com Deus, nós não vamos ter força para chegar até o fim. Como o profeta, nós somos tentados a desanimar. Quem de nós não tem problema? Quem de nós não tem dificuldade? Quem de nós não teria alguma coisa para reclamar? Mas a murmuração não é de Deus. Não é. Quando a gente murmura, hoje também no Evangelho o povo começa a murmurar contra Jesus, né? Como domingo passado o povo do deserto estava murmurando, né, contra Deus. Então não deixemos que a murmuração, que as dificuldades, os problemas, que sempre terão, fale mais alto na nossa vida. Lembremos que Deus está nos alimentando. Agora nós precisamos acordar, né? Levantar. A parte de Deus é Ele nos acorda, Ele nos alerta, Ele nos alimenta. A nossa parte é o quê? Tomar coragem, levantar e andar. Coragem. Está frio, né? Está difícil. Mas levanta. Se não levantar, não vai resolver. Não vai resolver. Então é assim a nossa vida. Está difícil. Mas levanta e anda, porque Deus nos sustenta. Deus vai conduzir. Deus vai à frente. Então, o Senhor nos dá o que é o essencial, o que é o principal. Ele mesmo. Sem Ele, nós não podemos mesmo continuar. Ninguém pode andar sozinho neste mundo. Quem foge da presença de Deus se perde. Se perde, não adianta. A gente pode iludir, né? É isso que o demônio tenta fazer conosco. Nos iludir, ele nos tenta, achando que assim, não, tá vendo, seguir a Deus não vale a pena, está vendo dificuldade, por que eu sigo a Deus, por que eu rezo, e esse tanto de problema na minha vida. Essa é uma tentação. É uma tentação. Para a gente, tá vendo? Também agora não vou na igreja mais, não vou rezar mais, porque não adianta. Adianta sim. Adianta sim. Só que o tempo e o modo é como Deus quer. Só que nós somos tentados a fazer do nosso jeito. Do nosso jeito. Mas não é assim. Não é assim. Então aprendamos, né, a nos alimentar de Deus, a deixar Deus conduzir e obedecer à voz de Deus. Levanta e anda. O caminho é longo. Ainda temos muito a percorrer. Ainda temos muito o que fazer. Mas comamos e bebamos, né, do corpo e sangue de Cristo. É isso. Sem Ele, sem esse alimento, nós não podemos caminhar. Nós somos fracos. Então vamos intensificar, né, como Jesus já disse no domingo passado. Então esforça para buscar esse alimento. É difícil vir na missa hoje cedo, né? Mas é o alimento que nós precisamos. É o alimento. Então se levantamos é porque reconhecemos que esse alimento é necessário. Mesmo querendo ficar lá na cama, né? Quem não queria ficar na cama hoje, né? Quem não queria? Mas Deus é melhor. Deus é melhor. É isso, né? Sempre escolhamos o melhor. Outras opções terão na nossa vida, sempre. Sempre terá. Mas escolhamos sempre o melhor. Aí nós vamos conseguir, né, ter forças para continuar. Então o Senhor nos conduz, nos alimenta, providencia aquilo que é necessário para nós. Então, uma vez, né, alimentados de Jesus, o próprio Jesus dentro de nós, então a nossa vida deve ser transformada. Então, se Jesus é o nosso alimento, é a nossa força, e Ele nos capacita a caminhar, a andar, né, a viver a vida dele em nós, porque agora é Ele dentro de nós, né? Então não é um pão de trigo simplesmente, é o próprio Deus. Às vezes a gente parece que vai no automático, né? A gente não faz uma reflexão. É Jesus dentro de nós quando a gente comunga. É Jesus. São Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. É isso mesmo. Então se a gente não para pensar, nem refletir, a gente não vai agir de acordo com essa graça, né? Esse é o problema. Esse é o problema. A gente recebe o próprio Deus, a graça de Deus, e não dá valor. E aí, como Jesus já disse também, é como jogar pérolas aos porcos, né? Porque olha a grande graça, Deus está em nós.
E aí a minha vida não condiz com isso. Não é condizente com essa realidade. É uma realidade. Depois de comungar, dentro de nós está Jesus. É Jesus vivendo em nós. Jesus estabelece a sua morada dentro de nós. Então, ele quer, a partir, claro, da nossa adesão de vontade, de coração, agir na nossa vida. E aí nós nos tornamos outros Cristos, digamos assim. Ou seja, a minha vida é um reflexo de Cristo. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, ou seja, tudo que eu vivo, as pessoas, mesmo eu não precisando falar de Cristo, mas a minha vida, tudo que eu faço, as pessoas devem ver Cristo. Deveria ser assim. Imagina, todos nós aqui entramos, sei que alguns ainda não comungam por alguma situação, mas imagina, a maioria comunga. Mas não, mesmo que eu não comunguei da Eucaristia, eu comunguei da palavra, a palavra de Deus penetra meu coração também, como Jesus diz. A palavra de Deus é como a semente que cai na terra boa. Então, se o nosso coração é terra boa e a palavra caiu, ela também vai produzir fruto. Então, mesmo comungando da palavra ou da Eucaristia, de todo modo, Deus está em nós. Deus está em nós. Agora imagina, então a gente faz isso ao menos todo domingo. Então, quando se a gente saísse da igreja, devia sair um exército, um grande exército de pessoas transformadas, de pessoas novas, que agora busca viver essa intimidade com Deus, de novo, não falando, não precisa sair daqui pregando, não é isso, mas o nosso modo de viver, as pessoas deveriam olhar para nós e ver, nossa, essa pessoa é diferente. Então, ver Cristo nas nossas atitudes. Porém, a maioria das vezes não é isso que acontece. Aí São Paulo, na segunda leitura, vai dizer assim, também a continuação da leitura que nós estávamos ouvindo já aos 3 domingos, da carta aos Efésios. Então, se Deus está em nós, se a Eucaristia, Jesus mesmo está dentro de nós, como que a gente deve viver a partir de agora, a partir desse momento? São Paulo vai dizer, irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus os marcou como um selo para o dia da libertação. Ou seja, nós lá no batismo, nós recebemos o Espírito Santo, que é Deus, Deus já pelo batismo habita em nós pelo Espírito Santo. E agora que nós comungamos, muito mais. Então, como nós devemos viver? De tal modo que a gente não contriste, a gente não desaponte o Espírito Santo, não desaponte a Deus que está dentro de nós. Então, para a gente não desapontar o Espírito Santo, o que a gente deve fazer? Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Então, um cristão, primeiro, um batizado que tem o Espírito Santo, depois de batizado, crescidos, alimentados com o próprio Senhor, o corpo e o sangue de Cristo, pode haver entre nós alguém que acabou de vir à igreja, acabou de vir à missa, ter uma amargura de vida? Ser uma pessoa amarga? Não pode. Se a gente viver uma vida de amargura, certamente vocês conhecem alguém que é amargo o tempo todo. É uma cara azeda, Olha para a pessoa, você já desanima. Um cristão não pode ser amargo. Alguém sempre amargo. Não tem o Espírito Santo? Tem. Mas está contristando o Espírito Santo. Porque se é batizado, tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é alegria. Como que pode viver alguém uma vida amarga? Está sempre lá com aquela cara amarga. Você pôr o dedo na boca assim, ela está azeda. Até o dedo dela está azedo, de tanta amargura. Se ela chupar o dedo, está amargo. Um cristão não pode ser assim. Então, a amargura desapareça. Irritação, outra coisa, pessoas irritadas e irritantes, E tem pessoas irritantes, que irritam todo mundo.
Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola. Todo lugar a pessoa é irritante. Ela é irritada, ela só vive irritada e ainda irrita os outros. Né? Um cristão não pode ser assim. Quem comunga Cristo não pode ser uma pessoa irritada e nem irritante. Né? Será que eu sou assim? Cada um tem que se perguntar, né? Será que eu irrito as pessoas? Será que eu estou sempre irritado? A cólera, né? Do mesmo modo, alguém sempre está explodindo, né? Encolerizado com tudo, né? Com tudo, briga com as pessoas. Gritaria, isso aqui, né? As pessoas não silenciam, né? É o tempo todo barulho, barulho, barulho. Grita com tudo. Grita, não sabe conversar. Só gritando, grita, grita, grita. Por quê? Porque não sabe escutar, aí só grita. Então deve desaparecer do meio de nós a gritaria, ou seja, esse espírito de balbúrdia, né? Que não sabe silenciar. Hoje vocês estão silenciosos, acho que é o frio, né? Depois injúrias. Injúrias, falar mal dos outros, fazer fofoca, fazer intriguinha, fazer contenda, pirraça entre os outros. Às vezes dentro da igreja isso acontece. As pessoas que ficam fazendo briguinhas uns com os outros, disputa. Ou coisa mais feia, mais horrível. Não deveria ser assim. Se nós comungamos, se Cristo está dentro de nós, porque porque tem que haver isso entre nós. Então São Paulo está dizendo, tudo isso deve desaparecer, como toda espécie de maldade. Tem gente que também só pensa o mal do outro, né? Só quer fazer o mal com o outro, quer ser o espertão, quer ser o esperto, fazendo o mal, sempre passando os outros para trás. Não, São Paulo está dizendo, sede bons uns para com os outros. Ou seja, eu quero o bem, devo sempre buscar o bem para o outro. Se eu quero que os outros façam o bem, né, por mim, para mim, eu também devo fazer para o outro. Ah, mas o outro não merece, mas o outro... Não importa. Importa que nós devemos ser bons. Mesmo se os outros não são, nós devemos ser. Querer o bem sempre do outro, porque também nós queremos o bem para nós. Depois diz, sede compassivos, ou seja, compadecer dos outros, né? Sofrer com os outros, estender as mãos aos outros. Às vezes tem nosso vizinho passando necessidade e a gente não estende a mão. Compassivo é compadecer, ou seja, sofrer com. Às vezes tem irmãos nós dentro da igreja aqui sentado do nosso lado que está passando necessidade e a gente nem sabe. Ou às vezes sabe, mas não faz nada. Está errado. Nós que temos o Espírito Santo, que comungamos, não podemos fazer isso. Lembrei aqui de uma história, um parêntese aqui. Era no ano 2013, lá na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. A gente estava dentro do ônibus, voltando de um evento lá da jornada. Aí só tinha católico dentro do ônibus, né? Seminaristas, os jovens, tudo mais. Aí um começou a discutir com o outro lá dentro do ônibus. Aí então ficou olhando assim, vamos ver o que vai dar aqui, né? Aí um virou para o outro e falou assim, eu só não vou te bater aqui porque eu acabei de comungar, né? Acabei de sair da missa, senão você ia ver, né? Bom, não deveria nem ter brigado, né? Mas outro está, acabei de comungar, então agora não vou bater, né? Assim, passar 15 minutos você vai ver, né? Porque não pode, né? Nós que comungamos não pode ter isso entre nós. Sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente. Perdoa e dá o perdão. Um cristão não pode viver sem perdão. Não pode deixar de perdoar e pedir perdão. Pedir perdão quando erra e perdoar quando alguém erra com a gente. Ah, mas ele é mau, mas ele... Perdoai-vos. Aí São Paulo diz, como Deus os perdoou por meio de Cristo. Aqui, ó. Nós merecíamos o castigo de Deus pelos nossos pecados. Aí Jesus foi lá e morreu para pedir perdão para nós.
É aqui, ó, quando você não quer pedir perdão, olha para a cruz. Jesus pediu perdão por nós. Ele morreu para que Deus nos perdoasse. Aí eu não quero dar perdão ao meu irmão que falou mal de mim, que falou que eu sou feio, que falou que eu sou gordo, que eu sou careca. Não gosto mais dele, não vou perdoar. Irmãos, sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. Se eu entendo que Deus me ama, tô nem aí que me chama de gordo, de careca, de feio, seja lá o que for, que fala que eu sou chato, que fala que eu sou isso, que eu sou metido, deixa que fala. Isso, o amor de Deus é maior do que qualquer coisa. Agora, se a gente não está no amor de Deus, aí qualquer coisa vai nos irritar, vai nos deixar encolerizado, né? Vai nos deixar longe da graça de Deus. Então aqui está. Então, se nós compreendemos o que nós ganhamos, o que está dentro de nós, o que pode nos tirar a paz? Nada. Então, não vamos contristar o Espírito Santo que está em nós. Não vamos. Então vamos pedir a Deus a graça de o imitar, de viver como filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Então está aqui, né? É o amor de Deus. Agora, se eu não compreendo o amor de Deus, eu vou deixar qualquer coisa, qualquer pessoa me tirar a paz, né? Não deixe, né? Vamos hoje tomar consciência. O amor de Deus supera todas essas coisas, como diz São Paulo lá também, na carta aos Coríntios. Então, vivamos no amor, afastemos de todas essas coisas que não agradam a Deus. Então, como São Tomás de Aquino vai dizer, é o grande conselho de São Tomás de Aquino: aproxima-se do bem e o mal afastará de vós. Aqui está. Ou seja, quanto mais nos aproximarmos de Deus, quanto mais buscarmos as coisas de Deus, mais as coisas ruins vão desaparecer. Mas se a gente não busca a Deus, se a gente afasta de Deus, já estamos no mal. A gente nem precisa buscar o mal. Basta a gente afastar do bem. Deus é o sumo bem. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente deixa de rezar, quando a gente deixa de confessar, quando a gente deixa de buscar os sacramentos, a gente já está deixando o mal crescer, criar raiz dentro de nós. Então busquemos o bem, aproximemos do bem e o mal se afastará de nós. Pronto, coisa simples, né? Então, agora basta a gente levantar e andar, né? Deixa de preguiça, deixa de desânimo. Nós temos o Espírito Santo, nós nos alimentamos de Jesus, dele mesmo, então ele está em nós. O que mais pode nos tirar? Nada. Então ele já venceu. Agora nós precisamos viver como vencedores e não como perdedores, como estava Elias, né? Achando que já tinha acabado a vida. Não. Só está começando a nossa vida. Com Deus vamos até o fim. Então peçamos essa graça de não contristar, mas de alegrar, né? A alegria daqueles que têm a Deus por alimento, que têm a Deus por Salvador. Então nada mais nos tirará da graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja